tentar terminar a mensagem um pouco mais cedo, porque ainda tem o sentimento a gente depois poder cantar o S87, tá bom? Todo o conteúdo dessa mensagem está no hino S87. Amém. Eu queria fazer uma oração ainda. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui nessa noite, que possa ganhar o nosso coração, ganhar a nossa pessoa, de fato, que essa vida possamos estar imersos no Teu amor, estarmos nessa vida. Senhor Jesus, nos ajuda a experimentar a libertação. O Senhor já fez todas as coisas por nós. Queremos ter uma vida ainda no cativeiro, uma vida presa. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a perceber toda a obra que o Senhor fez por nós, ter realidade de tudo que o Senhor fez por nós, ter uma vida vitoriosa, uma vida triunfante. Senhor Jesus, uma vida que triunfa sobre as dificuldades, sobre os problemas. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Que o Senhor ainda possa nos convencer, a Tua palavra nos convence. Não me deixa estar aqui nessa noite como um transmissor de informação. Não deixa os irmãos que estão nessas cadeiras azuis estarem apenas como receptores, como uma plateia. Senhor Jesus, de fato nos restaura, nos reaviva. Ó Senhor Jesus, que a Tua palavra possa fazer toda a diferença na nossa vida, Senhor. Ó Senhor Jesus, não nos deixa apenas absorver informações, isso nada mudar na nossa vida, Senhor. Ó, te clamamos essa noite, tem misericórdia de nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Amém. Abrimos, Senhor, ao nosso ser, o Teu falar, o Teu iluminar. Senhor Jesus, que Tuas palavras encontrem espaço no nosso coração, possamos abraçar a esse falar. Senhor Jesus, que a nossa vida tenha sentido. Obrigado, Senhor. Amém. Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos ler o título da mensagem 13 juntos? Vamos ler bem forte? Unidos com Cristo e libertos pela lei do Espírito da vida. Amém. A gente tem dois versículos aqui, que são base para essa comunhão. Romanos 6, versículo 5. Vamos ler também juntos? Romanos 6, 5. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Porque fomos. Amém. Romanos 6, 5. Acharam? Que achou? Vamos ler juntos. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E Romanos 8, 2. Mais à frente. Amém. Agora, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Te livrou. Te livrou, amém. O Senhor nos livrou. Amém. Nós vamos ler bastante versículos, tá bom? Não vou poder esperar sempre os irmãos acharem, então os irmãos que não conseguirem achar, aí os irmãos prestem atenção, tá bom? Nós fomos unidos à morte do Senhor. Amém? Esses são os versículos, Esses versículos afirmam isso para nós, Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. E aí do versículo 4, do versículo anterior, fomos pois sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Esses versículos são muito fortes,
como o irmão Jacó falou, né, se às vezes a gente tivesse entendimento sobre certas passagens bíblicas, nós nem conseguiríamos dormir, né? Porque realmente são versículos muito fortes, isso aqui que o Senhor está falando para nós. Mas eu queria então começar falando sobre o primeiro aspecto que o Senhor fez, né, a nosso favor, que foi a morte. E esse versículo aqui fala de ter sido identificado a morte do Senhor pelo batismo. Então, essa primeira parte aqui, né, batismo, ser identificado ao Senhor pelo batismo. E aí eu, fazendo as minhas anotações, né, considerando aqui, eu falei, Senhor, ser identificado ao Senhor pelo batismo. E aí eu pensei assim, né, é algo muito grande, irmãos, ser batizado. Amém. É algo muito grande, né? É declarar para o universo a nossa união com Cristo. Ser batizado é declarar para o universo a nossa união com Cristo. Nós estamos nos unindo ao Senhor. E o que pode ser mais grande no universo do que você ser unido ao Senhor? O que é mais grande do que isso? Então, nós precisamos considerar, né? Eu lembrei aqui que às vezes nós temos sido relapsos nessas questões, né? Embora não seja uma peculiaridade essa questão do batismo, mas nós precisamos ter cuidado, né? Quando a gente vê hoje gente sendo batizada com um copinho d'água, né? A gente levando as pessoas a apenas repetir Senhor Jesus, né? E as pessoas repetem Senhor Jesus, mas não tem nenhuma experiência de salvação. Então, a Bíblia diz aqui que nós somos identificados a Cristo pelo batismo, né? Quando nós nos batizamos, nós somos identificados à pessoa do Senhor pela morte e pela ressurreição do Senhor. A morte, o que o Senhor fez por nós, essa morte, nós somos identificados ao Senhor na morte. E aí, nós temos uma grande dificuldade hoje, irmãos, que é o quê? Nós acreditamos na morte do Senhor, sim ou não? Sim. Acreditamos que o Senhor morreu? Sim. Mas nós acreditamos que nós morremos também? Nem sempre. Essa é a nossa maior dificuldade. Nós não conseguimos, nós acreditamos na morte do Senhor, mas nós não acreditamos na nossa morte. Porque é isso que a Bíblia está afirmando, que quando o Senhor morreu, nós também morremos. E nós temos dificuldade em aceitar isso. E o que a morte do Senhor fez por nós? Muito rico, né? Porque diz que o Senhor, Ele é o último Adão. O Senhor, Ele é o último Adão. Tem o primeiro Adão. Eu lendo o livro, né? O irmão disse assim: irmão, se seu bisavô tivesse morrido, você não teria nascido. Não é verdade? Se seu bisavô tivesse morrido, você não tinha nascido. Por quê? Seu pai não ia nascer e, consequentemente, você não ia nascer. Então, a morte do Senhor, ela pôs fim a essa descendência, né? Essa descendência maligna que nós recebemos de Adão. Porque nós somos descendentes de Adão. Não é o homem, não é descendente de Adão? A Bíblia não fala do primeiro Adão? E nós somos descendentes desse Adão. Por isso que nós recebemos uma carga genética negativa. Por que tem um pecado? Por que tem tanta desgraça no mundo? Por que há tanta morte, tanta violência? O mundo é o quê? A descendência de Adão. Mas a morte do Senhor, ou seja, você só põe fim a uma descendência com a morte. Só põe fim a descendência com morte. Não tem jeito, não adianta você ficar lutando. Não, eu não quero ser desse jeito. Não, a pessoa que tem, por exemplo, a descendência genética dela, ela tem predisposição a ter pressão alta. Não adianta ela dizer, eu não quero ter pressão alta. Sim. Não adianta. É a carga genética dele. Só com a morte que é posto fim numa descendência. E o Senhor morreu por nós. Amém. E nós morremos juntos com o Senhor. Né? A morte do Senhor, ela eliminou essa descendência maligna de Adão. Amém. E a Bíblia também diz que o Senhor, a morte dele, ele se tornou por causa da cruz, o Senhor se tornou o segundo homem. Amém? Amém. Amém pelo segundo homem. Amém. Por que também o segundo homem? Porque o primeiro homem frustrou o plano de Deus. O primeiro homem frustrou o plano de Deus. Não tem como, Deus não conseguiu cumprir o plano dele por meio do primeiro homem.
Então o Senhor Jesus ele se tornou o segundo homem, do qual vai levar a cabo o propósito de Deus. Irmão, não tem jeito mais dos planos de Deus ser frustrado novamente. Não tem jeito. Foi frustrado com Adão, o plano de Deus foi frustrado. Mas agora, com o segundo Adão, com o segundo homem, não tem mais como o plano de Deus ser frustrado. É tanto isso, é tão verdade, que já está consumado. Amém. Lê Apocalipse. Amém. Lê Apocalipse para você ver. O Senhor não fala de algo que vai acontecer, o Senhor fala de algo que já aconteceu, a Nova Jerusalém, o reino, porque nada mais agora pode frustrar os planos de Deus. E tudo isso, nós somos incluídos nesse projeto com a morte de Deus. O primeiro Adão, o velho Adão morreu, e o primeiro homem também morreu. E nós fomos unidos ao Senhor pela sua morte, e pela sua ressurreição. Por isso que não é simples, né, ser batizado, não é simples crer no Senhor, porque foi colocado um fim a toda essa carga, a todo esse caos que existe, foi colocado um fim por causa da morte do Senhor. Amém. Em Romanos 8:11 fala do outro aspecto do Senhor, né? Que é a sua ressurreição. 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Está vendo como não é algo do passado, é algo que vai ocorrer, que já ocorreu. Então, o poder da ressurreição. Como, disputando essa semana do alimento diário, eu pude experimentar o poder da ressurreição. Porque, mesmo, irmão, que nós achemos, pode ser a dificuldade que você tiver, mesmo que a gente ache que está tudo terminado, mesmo que a gente ache que está tudo ruim, mesmo que a gente ache que não tem mais saída para nós, mesmo que a gente ache que tudo vai terminar, mas em Cristo está o poder da ressurreição. Amém. O Senhor é aquele que ressuscita. Amém. O Senhor ele morreu e pôs fim ao primeiro Adão, ele pôs fim ao primeiro homem, mas ele ressuscitou. Amém. Ele ressuscitou. Então, irmãos, nós também podemos em Cristo, quando nós nos lembramos, eu fui lembrado. Amém. Eu fui lembrado da ressurreição do Senhor. Eu não preciso permanecer na morte. Por que eu não preciso permanecer na morte? Porque eu já fui ressuscitado. Amém. Nós já fomos ressuscitados. Aleluia. Em Romanos não fala de algo que vai acontecer. Vocês serão. Não, nós já fomos ressuscitados com o Senhor. Nós morremos, e quando nós morremos, nós também fomos ressuscitados com o Senhor. Amém. Graças ao Senhor por esses dois itens, né? A morte e a ressurreição do Senhor. Outro ponto que nós temos aqui é o que é ser unido a Cristo, porque fala de ser unidos com Cristo. Unidos com Cristo. O que é ser unido com Cristo? Hoje, irmãos, infelizmente, nós temos um evangelho que é pregado, né? Um evangelho baixo, um evangelho rasteiro, onde tudo que é pregado ele é voltado para a necessidade do homem. Tudo que se diz hoje sobre o evangelho, boa parte dos pregadores, é voltado para a necessidade do homem. É assim, é um Deus que está no céu, e que lá no céu ele tem que abençoar o homem que está aqui na terra. É um Deus no céu que abençoa o homem que está aqui na terra. É um Deus que está sendo pregado, é um Deus que está ao nosso dispor, ao nosso favor, é o nosso servo. Nós pedimos e Ele nos atende, Ele está aqui para nos abençoar. Então esse é o evangelho que está sendo pregado, onde as nossas necessidades, onde o homem é o centro, onde o homem é o alvo, tudo é para o homem, tudo é para o homem, tudo é para o homem. Mas ser unidos a Cristo. Quem tá falando de ser unido a Cristo?
Quem é que está pregando sobre ser unido a Cristo? Quem é que está dizendo sobre ser um com Cristo? Quem é que está dizendo em Cristo ser a nossa vida? Nós não temos esse tipo de pregação, irmãos, infelizmente, e nós de alguma forma acabamos sendo contagiados por esse tipo de pregação. Porque como o Cristiano falou, nós acabamos tendo uma relação, né? E eu fui ver o significado de barganha. Barganha, ele é uma relação, um negócio, é um ato de troca que pode ser até lícita, ou é ilícita, mas que somente uma das partes é favorecida. Então, irmãos, hoje o evangelho que nós estamos ouvindo é uma barganha, onde de fato só quem é favorecido? Só o homem é favorecido. Só o homem é favorecido. Deus não é favorecido em nada desse evangelho que está sendo pregado. Tudo é para nós. E aí nós acabamos tendo uma relação de que, como o Cristiano falou, se está ruim, então nós começamos a criticar Deus, por que minha vida está assim, por que minha vida está assado, porque então eu estou em pecado, eu não estou em pecado, o que está acontecendo? Mas a Bíblia nos afirma, e o Senhor nos afirma, que mais do que ser Deus que quer nos abençoar, que mais do que ser um Deus que quer nos dar as coisas, Deus quer habitar dentro de nós. Amém. Deus quer se mesclar a nós. Deus quer ser a nossa vida. Senhor Jesus, onde fica a necessidade de Deus? Onde fica? Onde está? Onde está a necessidade de Deus? E eu aqui, irmãos, eu quero que os irmãos entendam, até porque já tem um tempo que eu não venho aqui falar, e essa semana vendo aquele Martinho, né? Martinho Lutero, filho de Lutero, os irmãos que não tiveram oportunidade ainda de ouvir. Então, o padre, que era o guia espiritual de Martinho Lutero, disse: você precisa sair daqui da escola, né? Você precisa ir para o mundo, você precisa pregar. E Martinho Lutero falou: não, mas eu não posso, eu sou um pecador, eu sou uma pessoa que tem falhas, que tem erros, eu não posso. Eu ganhei muito porque que o padre falou para ele, né, o conselheiro, o espiritual dele, disse para ele assim que aquilo que pregamos é o que mais precisamos aprender. Aquilo que pregamos é o que mais precisamos aprender. Amém. Então, eu quero que os irmãos, eu não estou aqui querendo passar um sermão nos irmãos, não estou querendo, eu fiz uma sinopse aqui, uns rascunhos. Eu falei assim: eu preciso de cada uma dessas palavras. Amém. Eu preciso de cada uma dessas palavras. Eu preciso, Senhor, será que, onde é que está a necessidade de Deus? Né? Senhor, onde é que está a necessidade de Deus? Onde é que está, Senhor, a necessidade? A tua necessidade, Senhor. Onde é que está a tua necessidade? É claro, irmãos, Deus fez muitas coisas por nós. O que Deus fez por nós foi muito grande. Por exemplo, a primeira coisa que Deus fez por nós está em Atos 13. Atos 13, é antes, tá? A gente estava em Romanos. Antes aí, Atos 13, 38 e 39. Tomai. Eu vou ler, tá bom? Nós temos alguns versículos para ler, eu já vou adiantando. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio deste todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Irmãos, olha só, assim, eu falei: puxa, Senhor, a gente precisa ter um coração grato, né? Porque a gente fica esperando ver milagre, né? Hoje o cristianismo, hoje de alguma forma geral, as pessoas só falam de milagre, de ver coisa grande, né? Mas eu não sei se a gente já parou para pensar que é um privilégio a gente ter nascido nessa era. Mesmo com todas as falhas, é um privilégio. Sabe por quê? Porque se nós tivéssemos nascido na época de Moisés, mesmo que a gente não tinha conseguido guardar a lei, esse versículo está dizendo: não pudesse ser justificados pela lei de Moisés, não poderia ser justificado pela lei de Moisés, não tinha como ser justificado pela lei de Moisés. Mas o Senhor, Ele nos justificou. Amém? Amém. Isso é um fato, irmãos. O Senhor nos justificou. Esse fato, ele foi cumprido pelo Senhor. Sim. Justificativa é uma justiça, né? A justiça de Deus. Nós somos pecadores. Deus é santo.
para se chegar perto de Deus, tem que ser santo também. Nós somos pecadores e Deus santo. Não é possível chegar perto de Deus se não for ser santo também. Mas a Bíblia nos afirma que o Senhor nos justificou. E esse ato ele ocorreu uma vez por todas. A justificação ela não ocorre todo dia. A justificação ela só ocorreu uma vez. Isso nós tomamos posse dela por meio da morte, pelo fato de crer nisso. Pelo fato de nós crermos, não é isso que a Bíblia diz? Que todo o que crê é justificado. Amém. Eu creio. Então, amém? Nós cremos. Então a primeira coisa que Deus fez por nós, irmãos, foi nos justificar. Não, nós não temos condições de nos justificar. Não tínhamos condição de nos justificar, mesmo que ainda nós guardássemos a lei de Moisés. Mas ela não foi suficiente para cumprir toda a justiça de Deus. Senhor Jesus, amém. Nós aceitamos isso, né? Por ouvir, por crer, por confessar, por invocar e por se arrepender. Por isso que existe a obra de Satanás em nos acusar todo dia. Por quê? Que ele quer fazer o que com a gente? O Senhor já consumou, a justificação já ocorreu. O Senhor não vai, o Senhor ele já não pode olhar para nós e nos condenar, assim, pá, está condenado, já não pode mais. Porque a nossa condição ela é diferente. Porque nós cremos no Senhor, Ele nos justificou. Mas a obra de Satanás é o quê? Nos acusar dia e noite. Você não foi justificado. Se você tivesse sido justificado, você não errava. Se você tivesse sido justificado, não estava acontecendo isso com você. Se você já tivesse sido justificado, você não pecava. Se você tivesse justificado, você não falava isso, você não mentia. Essa é a obra de Satanás. Mas isso não tem nada a ver com justificação. A outra coisa que o Senhor fez por nós foi, ou melhor, que Ele deixou disponível para nós, é a santificação. Então a primeira coisa é ser justificado, mas depois o Senhor deixou para nós a santificação, que é 1 Tessalonicenses 5:23. Então 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, 5:23: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 10:14 também tem outra afirmação. Amém? Hebreus 10:14, tá? Já no finalzinho. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Está vendo? Não é estão sendo justificados, porque a justificação ela já ocorreu, mas estão sendo santificados. Então hoje o Senhor nos justificou. Hoje o Senhor deixou para nós, né, a santificação. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o sangue ele perdoa os nossos pecados, tá certo? O sangue perdoa os nossos pecados, mas ele não nos santifica. O sangue é para perdoar os nossos pecados, mas ele não nos santifica. O processo de santificação ele ocorre de outra maneira. João 17:17. Vou ler aqui esses processos aqui, depois a gente poder. Estou falando primeiramente o que o Senhor fez por nós, tá? Sim, amém. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Amém? Então o Senhor deixou outros meios, né? O Senhor deixou meios para a santificação. E aí, primeiramente, é a palavra. A palavra que vai nos santificar. Quando nós pecamos, nós reivindicamos o sangue. E o Senhor nos perdoa. Mas o processo de santificação ele vai ocorrer se nós nos aproximarmos da palavra. Tem outros meios também, como o meu encargo não é bem esse, outros meios, né, que o Senhor deixou outros processos de santificação, que é a palavra, é a oração. Senhor Jesus, orarmos, ler a palavra, jejuarmos, todos esses são meios que o Senhor deixou para nós nos santificarmos.
Os irmãos sabem, né, irmãos, que existe os frutos do Espírito, não é? Não tem os frutos do Espírito? Então, por exemplo, uma coisa que eu ganhei aqui, né, ouvindo a mensagem, estou falando um pouco de algo que eu ouvi. Alguém que é tentado, alguém que não é tentado, ele não é mais santo do que alguém que é tentado. Entendeu? Alguém que é tentado em algo, ou melhor, alguém que não é tentado em nada, ele não é mais santo do que alguém que é tentado. Porque a grande questão aqui, o Senhor já nos justificou. A santificação é o quê? É o não atender, da tentação. O processo de ser santificado é nós não atendermos a tentação. Então, se nós somos tentados dia e de noite, o Senhor ele orou, não foi? Livrai-nos das tentações. O Senhor orou. Se o Senhor orou, dizendo que precisava ser tentado, porque ele foi tentado, irmãos. Ele foi tentado. Satanás tentou ele em tantas coisas. Mas o que acontece? Ele não atendeu às tentações. Amém. Ele não se dobrou às tentações. Por quê? Ele conseguiu resistir à tentação simplesmente porque ele era forte? Não. Porque ele era alguém que orava. Amém. Porque ele era alguém que tinha comunhão com Deus. Amém. Porque ele era alguém que desfrutava. Amém. Nós não vamos conseguir resistir à tentação se nós não estivermos em comunhão com o Senhor. Por isso que nós temos tantas experiências de fracasso diante da tentação. Por quê? Porque nós achamos que nós podemos vencer em nós mesmos. Não é possível vencer em nós mesmos. E outra coisa que eu ganhei também aqui em Romanos 7, né? Romanos 7, 24, que nós olhamos para Paulo. Nós olhamos para Paulo e falamos assim: rapaz, Paulo. A gente olha para Paulo e fala: rapaz, se eu tivesse pelo menos 10% do que Paulo era, para mim já estava muito bom. Mas a afirmação de Paulo, irmão, no versículo 7, 24, mostra que Paulo não era um super-homem. Que Paulo não era um super-herói. E às vezes, né? Às vezes nós olhamos para nós mesmos e talvez diante de algumas derrotas que nós temos, diante de alguns fracassos que nós temos, nós ficamos extremamente cabisbaixos e caídos, e é muito difícil levantar, porque nós temos uma ideia sobre nós mesmos. Né? Eu passei muito tempo na minha vida cristã achando que eu era muito bom e por que o irmão cometeu isso, por que o irmão fez isso, por que o irmão caiu nisso. Quando na verdade, irmãos, Paulo deixou para nós, olha o que ele escreveu no 7,24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Então, essa afirmação desse homem que a gente olha para ele e não vê nenhum erro nele, e graças ao Senhor pela revelação da Bíblia, né? O irmão Dong muito nos ajudou, mostrando para nós que Paulo, que só teve um homem nessa terra que pisou e que não pecou, que foi o Senhor Jesus. O resto, todo mundo errou, não tem esse. Todo mundo errou, de Paulo todos erraram, todos erraram. E nós somos ajudados a entender, né, que Paulo, em determinado momento da vida dele, ele cometeu vacilo, ele vacilou, né? Embora não tenha sido, a Bíblia não nos relate, ele não tenha cometido erros de imoralidade, nada disso, mas, por exemplo, Paulo quase pôs fim a tudo que Deus tinha planejado para ele, a todo o Novo Testamento, que a gente nem ia poder ter o Novo Testamento, que da metade foi ele que escreveu, a gente não ia poder ter acesso à metade do Novo Testamento, porque Paulo, em um determinado momento, errou, né? Ele se submeteu a um voto e fez algo que não devia. Então, essa afirmação mostra: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Senhor Jesus. Então, irmãos, graças a Deus, porque o Senhor é aquele que deixou para nós essa ferramenta, né? O Senhor deixou os meios para nós nos santificarmos. E o Senhor também nos glorificará. E aí sim, né? E aí eu não vou terminar só a gente entendendo que a glorificação é o último estágio. O pecado, Deus não eliminou o pecado. Deus não eliminou o pecado, Ele nos libertou. Aqui, ó. E libertos. O pecado, se Deus tivesse destruído o pecado, o mundo era maravilha, não é isso?
A morte do Senhor Jesus, Ele não destruiu o pecado, mas Ele nos deu poder para nos libertar do pecado. Essa disposição que nós temos, essa tendência que nós temos para pecar, para fazer coisas erradas, essa indisposição que nós temos para não querer as coisas de Deus, irmãos, isso só vai terminar na glorificação. Amém. Só quando o Senhor nos glorificar. Hoje ainda nós estamos no processo de santificação. Hoje ainda nós temos que buscar, nós temos que orar, nós temos que ter comunhão com o Senhor, porque nós estamos no processo de santificação. Amém? Senhor Jesus. Agora eu quero entrar em si na necessidade de Deus. Quero falar em si sobre a necessidade de Deus, que está aqui no 1 Coríntios 6,17. O que eu falei agora foi o que Deus fez para nós. E assim, e de alguma forma, irmão, ainda está muito distante do evangelho que nós temos ouvido, infelizmente. Porque, com raras exceções, nós temos ouvido isso. Que Deus nos justificou, que Deus deixou disponível para nós a santificação, que Deus vai nos glorificar. Isso foi o que Deus fez por nós. Mas infelizmente o que nós temos ouvido, mesmo em relação ao que Deus fez por nós, não é isso. O que nós temos ouvido é que Deus quer nos dar as melhores coisas, que Deus é o Deus do ouro e da prata, e que você precisa ter as melhores coisas, porque afinal de contas, você é o filho, é o dono do Deus do ouro e da prata. Se as coisas estão erradas com você, se as coisas estão dando errado na sua vida, então você precisa checar, porque talvez, não sei, você já dizimou? Você já dizimou? Se você não dizimou, é bem provável que é por isso que aconteceu isso aí na sua vida. Esse é o evangelho que nós temos ouvido. E mesmo o que Deus fez por nós não tem nada a ver com isso. Senhor Jesus, amém. O Senhor nos justificou, nos santificou e irá nos glorificar. Aleluia. Mas a necessidade de Deus, a primeira necessidade de Deus, irmãos, que Deus deixou para nós, é que nós sejamos dependentes dEle. Essa é a primeira necessidade de Deus, porque nós vivemos numa sociedade onde o que menos tem são pessoas que dependem de Deus. E eu lendo Gênesis 3, 22, eu percebi isso, né? Que o Senhor possa nos ganhar, irmãos, e a gente poder entender isso. Entender no sentido não de isso entrar na nossa cachola, mas de nós praticarmos isso. Porque existe na nossa natureza, a natureza que é independente de Deus. E não é nossa culpa, não é nossa culpa. A culpa está no Adão. Então, por isso que nós temos que tomar posse da morte do Senhor. Por isso que nós temos que viver de acordo com o segundo, com o último Adão. Amém. Porque Ele, se nós não nos unirmos a Cristo, irmãos, nós ainda vamos continuar vivendo nesse velho Adão. Por quê? Olha Gênesis 3:22, o que é que diz? Então, Gênesis 3:22, então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Eu vou ler de novo esse versículo. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Irmãos, nós não precisamos de Deus. Nós não precisamos de Deus. O homem não precisa de Deus. Vocês já pensaram nisso? Eu pensei nisso. O homem não precisa de Deus. Ele precisa de Deus. A Bíblia está dizendo: o homem se tornou como um de nós. Não é que o homem tem a divindade de Deus. Não é que é no sentido de que quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se tornou independente de Deus. Ele sabe fazer tudo. Irmãos, olha para a tecnologia, gente. Você sabe o que eu penso? Eu vejo um helicóptero, lá na PM o helicóptero. Eu vejo um helicóptero. Rapaz, eu fico pensando, é muito grande, pesado, toneladas. Eu fico olhando para o helicóptero, eu falo, rapaz, a inteligência do homem. Como é que o homem consegue fazer um negócio desse voar? Como que o homem consegue fazer um negócio desse voar? Como? Irmãos, o homem não precisa de Deus para nada. O homem não precisa de Deus para nada. Eu não sei se os irmãos
estão entendendo o que eu quero dizer. Mas olha para a nossa experiência. Nós não ficamos uma semana inteira sem o Senhor? Não fica? Nós não ficamos uma semana inteira sem o Senhor? Sem ler, sem orar, sem invocar. Nós não ficamos. Nós ficamos um mês sem o Senhor. Nós ficamos um ano. Fica, irmãos. O homem não precisa de Deus. O homem, disse Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Então, a primeira coisa, a necessidade de Deus, o que Deus mais quer, é que nós possamos depender dele. Amém. Porque o homem não precisa dele. E Deus está procurando, a necessidade de Deus é encontrar alguém que dependa dele. Porque o homem vai trabalhar, o homem vai andar, o homem vai estudar, o homem vai passar em concurso, o homem vai fazer marketing, o homem vai fazer tecnologia, o médico vai fazer tudo, não precisa de Deus. Vai falar para o médico, o cientista de Deus, vai falar para ele: meu filho, eu te abro, eu troco seu coração. Já viu o que é isso? Pegar um coração de uma pessoa que está morto, o coração está morto ali. Aí ele pega esse coração, coloca no coração, já viu uma cirurgia cardíaca no vídeo. Aí ele pega o coração, ele emenda os vasos sanguíneos do coração, e ele bate no coração, o coração começa a bater de novo. Coração de outra pessoa. Vai falar para um médico de Deus, um médico que realiza uma cirurgia dessa: ó, você precisa do Senhor. Pai, eu sou Deus, meu filho, eu sou Deus. Você vem falar de Deus para mim? Eu sou Deus. Irmãos, o homem não precisa de Deus. A nossa necessidade, a necessidade de Deus é encontrar pessoas que possam depender dele. A grande necessidade de Deus é encontrar pessoas que possam depender dele. A outra grande necessidade de Deus, Mateus 16, 24. Eu nunca tinha visto isso nesse versículo. Mateus 16, 24. É um versículo bastante conhecido, né? Mas eu nunca tinha percebido esse aspecto do versículo. Mateus 24, 25. 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. A outra grande necessidade de Deus, irmãos, é ter alguém que faça algo por causa dele. Imagina, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, mas Deus é o Deus criador do céu e do universo. Mas esse versículo aqui: perder, negar a mim mesmo, por minha causa. Por minha causa, irmão. Não é a minha causa, aqui é o Senhor dizendo: vocês negaram a vida da alma por minha causa. Vocês vão ser recompensados, vocês vão ter um benefício. A alma de vocês vai ser salva. Mas ainda nós temos negado a nossa vida da alma, ou não negado, porque nós olhamos para nós mesmos. Qual é a nossa dificuldade de negar a vida da alma? Qual a minha dificuldade de negar a minha vida da alma em casa, junto com a minha esposa? Porque o beneficiado sou eu. Então eu falo assim: não, eu não quero que a minha alma seja salva agora, nesse momento, então eu não vou negar. Mas eu vendo esse versículo, e se nós mudarmos o foco? E se nós também passarmos a negar nossa vida da alma por causa do Senhor? Amém. Porque nós queremos agradar o Senhor. Porque nós queremos satisfazer o Senhor. Porque nós não queremos simplesmente que Deus seja para nós um Deus abençoador que nos dá as coisas. Mas o que nós estamos fazendo por causa do Senhor? O que, irmãos, na minha vida? Eu pergunto: o que eu tenho feito na minha vida por causa do Senhor? Na minha vida cristã, será que eu não tenho tudo que eu tenho feito? Não é por causa do meu benefício próprio? Mas e o que fazer por causa do Senhor? Porque é isso que ele disse: perder a vida por minha causa. Por minha causa. A causa quem é? É o Senhor. Outra grande necessidade de Deus, encontrar alguém que perca algo por causa dele, é ter uma expressão. E aí eu não vou nem ler, não vou nem abrir em Gênesis 1:28, nós sabemos. O que é que o Senhor disse? Não é? Sede fecundos,
multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai. A outra grande necessidade de Deus, irmãos, é ter uma expressão. Essa é uma necessidade do Senhor, ter uma expressão. Porque o primeiro Adão, ele não satisfaz a necessidade de Deus. Pelo contrário, o que nós temos no mundo hoje é a expressão de Deus? Não é. Não é. Cada dia mais o homem violento, cada dia mais o homem sanguinário, cada dia mais a violência se aumentando, tudo de ruim aumentando, cada dia mais guerra, tudo ruim. É a expressão de Deus que nós temos? Não é a expressão de Deus. E aí, a outra grande necessidade de Deus é que a vontade dele seja feita na terra. Amém. E isso está lá em Mateus 6,9, na oração do Pai Nosso, né, que o Senhor nos ensinou, quando ele diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, essa é a grande pergunta, né, que a gente tem que fazer para nós mesmos. Eu tenho cooperado para que a vontade do Senhor seja feita na terra? Tenho cooperado para que a vontade do Senhor, porque a necessidade de Deus, nós estamos falando agora da necessidade de Deus, que sejamos dependentes dEle, que Ele encontre pessoas que percam algo por causa dEle, tenha uma expressão, Ele tem a necessidade de que a sua vontade seja na terra. Então todos esses itens aqui, ó Senhor Jesus, nós precisamos estar unidos a Cristo. Em 1 Coríntios 6,17, né? Nós já lemos ou não? 1 Coríntios 6,17. Olha só como esse versículo, o que esse versículo diz? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ó Senhor Jesus, perceber isso, né, irmãos? Que nós estamos unidos a Cristo. O Senhor não quer simplesmente fazer coisas para nós nos tornar pessoas melhores, né, um bom cidadão, não. Nós somos unidos ao Senhor para que a necessidade de Deus também seja cumprida. Ó Senhor Jesus. Bom, em relação a isso, né, ao que o Senhor fez por nós vimos aqui a necessidade de Deus, mas vamos agora ler então 1 Coríntios, versículo 1:30. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, amém? Em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Amém? Amém. Vós sois dele. Vós sois dele. Vamos falar assim: eu sou dele. Eu sou dele. Amém. Eu sou dele. Eu sou dele. Aleluia. Amém. Bom, irmãos, aí uma outra parte aqui, né? Ter conhecimento, né? Isso que eu até orei ao Senhor, porque ter conhecimento de tudo isso que eu falei até agora é diferente de receber, de vivê-la e de experimentá-las. Saber tudo isso é diferente, né? Você saber essas coisas é diferente. Eu posso ter isso como informação, mas isso tudo fazer parte da minha vida, para eu receber, para eu viver e para experimentar, é diferente. Nossas experiências de vitória estão totalmente relacionadas com nossa união a Cristo. E experiência de vitória é o quê? Experiência de vitória é o quê? É a vitória de você ter passado um concurso? É bom, se você ter passado um concurso é muito bom. Mas não é simplesmente essa vitória que eu estou falando. Não é unicamente disso que eu estou falando. É vitória, por exemplo, sobre a dificuldade. A nossa experiência de vitória com Cristo está relacionada à nossa união com Ele. Amém. Então, por que um passa por uma situação e consegue passar, e outro passa por uma situação menor do que aquele e não consegue passar? Está totalmente relacionado com a nossa união com Cristo. Por quê?
quando nós olhamos, por exemplo, para a experiência dos espias, não foi todo mundo que viu? Todo mundo viu a mesma coisa, mas para dois, viu diferente. Porque o vínculo daqueles dois que viram com o Senhor, a união deles com o Senhor era diferente. Então por isso, irmãos, que eu percebi isso, que as nossas experiências de vitória ou de derrotas, elas estão relacionadas com a nossa união com Cristo. Amém. E vitória, é isso que eu estou falando, né? Vitória nesse sentido aqui, não é vitória só coisa boa. Eu estou falando de você ser vitorioso sobre as situações. Então, a gente olha para as situações, a gente olha, puxa, aí o que é que a gente pensa? O que é que a gente faz? Senhor, eu preciso me unir mais a Ti. Senhor, eu preciso estar mais vinculado a Ti. Uma coisa aqui, irmãos, aqui tem muita coisa para falar, mas que realmente que foi o que eu pensei, pensando na minha própria vida, na minha experiência cristã. Ter conhecimento dessas coisas não nos ajuda. O irmão Otmar Oliveira, ele diz, por exemplo, que se você não consegue ouvir, você tem problema de audição, por exemplo, não faz com que a música não exista, não é isso? A música vai continuar existindo, mesmo que você não escute. Você não consegue ver, as cores vão continuar existindo, mesmo que você não consiga ver. Então ele mostrou isso na relação da nossa relação com as coisas que o Senhor disponibilizou para nós. O Senhor disponibilizou tudo isso para nós. Então não é porque eu não as estou vendo que elas vão deixar de existir. Tudo isso aqui já existe. Tudo isso aqui já está consumado. O Senhor já realizou. Né? É só uma questão de eu ver. É só uma questão de eu experimentar. Mas que isso aqui já está consumado. Isso aqui não tem nada a ver com o fato de você estar vendo ou não. Ah, eu não estou vendo. Não interessa se você não está vendo. Mas isso já está realizado. Aleluia. Senhor Jesus. Mas eu perguntei para mim mesmo, por que muitas vezes, irmãos, a nossa experiência com o Senhor, a nossa experiência, e o Alimento Diário mostrou muito sobre isso, né? A nossa experiência com o Senhor, ela é tão baixa às vezes, né? A nossa experiência com o Senhor, ela não é tanto de vitória, né? O Senhor falou de andar em novidade de vida, muito forte isso aqui, né? A gente sabe na nossa experiência, eu sei na minha experiência que eu não ando em novidade de vida o tempo todo. Quando eu desfruto o Senhor, quando eu tenho comunhão com o Senhor, então eu ando em novidade de vida. Embora o Senhor já tenha realizado todas as coisas para mim. E aí, eu ouvindo uma mensagem, né, graças ao Senhor, que eu percebo desse processo de santificação, ele está muito relacionado com o que nós estamos fazendo, com o que nós estamos buscando, com o que nós estamos nos relacionando. Certamente, irmão, ninguém vai ser santificado assistindo novela. Ninguém vai ser santificado assistindo novela. Não ache que você vai sair santificado, amando Deus, odiando o pecado depois de assistir novela. Ninguém vai ser santificado assistindo novela. Ninguém vai ser santificado gastando metade do dia no WhatsApp, o tempo todo no celular. Ninguém vai ser santificado o tempo todo no celular. Ninguém vai ser santificado o tempo todo no celular. Não vai. Então esse processo de santificação está muito relacionado com a nossa disposição em lançar a mão das ferramentas que o Senhor deixou para sermos santificados. Então, graças ao Senhor, que o Senhor tem me dado a oportunidade de lançar a mão e gastar mais do meu tempo ouvindo o Senhor, ouvindo mensagens, desfrutando do Senhor. E uma mensagem que eu fiz uma série de perguntas, né? Embora o Espírito não possa sair de nós, né? Nós fomos unidos a Cristo. Isso aqui ocorreu de maneira irreversível. Não tem nada a ver com a nossa condição, tá certo? Isso aconteceu de maneira irreversível. Mas a eficácia disso, ela é relativa à nossa condição. Como, por exemplo, você tomar posse disso. E aí, considerando, irmãos, considerando a história, considerando a condição da igreja, considerando a minha condição, considerando tantas coisas, em Gênesis 6,3, quando Deus disse que o Espírito dele não agiria para sempre no homem, porque ele se tornou carnal, Deus
Eu sou, não, esse eu não vou mais. Meu espírito não vou mais agir no espírito desse homem. É carnal demais. Mas eu perguntei, fiz uma série de perguntas aqui, para mim mesmo. Por que hoje nós estamos mais preocupados com a sobrevivência? Por que hoje nossa pregação não tem tanto poder, ou não temos até coragem de falar? Por que hoje temos dificuldades de estar nas reuniões e ser ativos? Estar na reunião e ser ativo. Por que nós temos dificuldades? Porque hoje temos dificuldades, porque hoje as reuniões se tornaram muitas vezes para nós cansativas, muitas vezes enfadonhas, muitas vezes sem graça, muitas vezes nós escolhemos o dia que vamos estar na reunião, não é? Se a gente vem no sábado, eu não vou no domingo. Se eu vou no domingo, eu não vou no sábado. Nós escolhemos. Quando antes tudo era motivo para estarmos juntos, não é? Tudo era motivo para nós estarmos juntos. Porque hoje os problemas nos paralisam, mesmo os mais pequenos. Porque hoje temos mais dificuldades em vencer o pecado. Porque hoje temos tantas dificuldades em ler a Bíblia e os livros espirituais. Quanto tempo, né, irmãos? Nós temos lido um livro, nós pegamos um livro para ler. Como o irmão mostrou semana passada, a saga do Harry Potter, a gente lê, né? Porque hoje há tanta separação de casais. Só esse mês, eu fiquei sabendo de 4 casais que separaram. 4. Num mês, pelo menos, não que eles se separaram nesse mês, mas eu fiquei sabendo de 4 casais, de pessoas que pelo menos 3 nós aqui conhecemos. Claro, não vou falar o nome, e nem a gente também não vai dormir essa noite, né? Meu Deus, quem é que eu quero saber quem é para me orar? Não. Mas 4 casais, por quê? Porque hoje os jovens estão amortecidos. Isso aqui eu coloquei mais coisas, né? No meio de preferências, panelinhas, picuinhas. E ainda eu coloquei assim: não aparece um jovem que se levante contra esse tipo de coisa. Nós sabemos que os jovens têm dificuldades entre eles. Grupinhos aqui. Mas não aparece um jovem para se levantar no meio dos jovens para dizer assim: irmãos, não está certo esse comportamento. Porque uma coisa é eu falar que não está certo esse comportamento, mas outra coisa é um jovem se levantar no meio dos jovens que estão com esse tipo de dificuldade e dizer: está certo nossa atitude? O jovem está afastado? Não. O que é a nossa postura? Esse menino é assim, esse menino é chato, esse aí é fulano de tal, é assim. Mas não aparece ninguém para dizer, para se levantar contra esse comportamento. Porque hoje o amor tem se esfriado entre nós e de nós para as pessoas, a ponto de sermos mal educados. A nossa falta de amor entre nós e para com as outras pessoas, ela é tão grande que nós chegamos a ser mal educados. E o que é ser mal educado? Alguém entra na sua casa, você finge que aquela pessoa não existe? É assim? Na sua casa? Mas nós nos comportamos assim na igreja, por exemplo. Tem gente nova na reunião, nós chegamos a ser mal educados de não falar com a pessoa. Nós entramos e saímos e nos preocupamos com nós mesmos e nós não temos condição de chegar na pessoa e cumprimentá-la. Nosso amor está tão frio que nós chegamos a ser mal educados. Porque hoje há tantos problemas entre irmãos, né? Inclusive com quebra de unidade. Porque hoje há tantas coisas estranhas em nosso comportamento, coisas inclusive abomináveis, e hoje aceitamos, porque afinal de contas os cristãos têm praticado. E aí eu enumerei uma série de coisas: namoro, ficar, beber um pouquinho, fofoca, julgamos uns aos outros, acusamos uns aos outros, mentiras e etc. Por quê? Música, né? Música mundana. Irmãos, isso aí me deixa triste.
aqui ó, os jovens podem olhar, a gente não sempre teve essa idade não, viu jovens? Eu nunca sempre tive 39, 40 anos não, um dia eu fui jovem. E nós somos uma igreja relativamente jovem, pode olhar para os pais. E esses pais um dia foram jovens. E boa parte desses jovens, desses pais um dia se converteram com muito novos. Eu, por exemplo, me converti com 20 e poucos anos. E no dia que eu descobri que a minha boca era para louvar a Deus, no dia que eu descobri que minha boca era para engrandecer a Deus, e que todo louvor que sai da minha boca tem que ser para o Senhor, e eu gostava muito de Legião Urbana, mas Deus é testemunha. Deus é testemunha na minha vida, porque eu nunca mais parei para ouvir uma música de Legião Urbana, porque eu descobri que a minha boca é para adorar a Deus. E é triste, irmãos. E os jovens, eles se justificam no outro jovem. É isso que eu falo. Ninguém se levanta para dizer um basta. Na verdade, os jovens se justificam no outro jovem. Ah, irmão, mas até o filho do irmão cooperador tem música mundana. O que tem eu ter? O que tem eu ter? Quando na verdade nós precisávamos que alguém se levantasse para dizer que aquele comportamento é errado e não nos justificar no comportamento errado de alguém. Sobre esse assunto, é muito triste, E sobre esse assunto eu não tenho coragem de colocar minha mão no fogo por ninguém, por nenhum jovem, inclusive minhas filhas. E não é por falta de monitoramento não, o Zaine mesmo está aqui a testemunha. Outro dia eu peguei e fiquei com o celular delas 12 horas. 12 horas eu fiquei com o celular. Eu falei, eu quero saber com quem vocês estão conversando. Eu quero saber o que tem no celular. Pode não achar bom, pode não gostar, mas a minha função é essa. Eu não estou preocupado se o filho está gostando ou não. A minha função como pai é saber com quem fala. A minha função como pai é saber com quem ama. A minha função como pai é proteger. Mas eu não tenho coragem de colocar a mão no fogo, porque os filhos acham que enganam os pais, mas não engana Deus. Não engana Deus. Pode enganar todo mundo, mas não vai enganar Deus. Sabe, irmãos? Mas por que isso? Nós somos jovens um dia. Medo, cadê medo? Cadê medo? Tá ali. Não é verdade, medo? A Juma, ele já foi um jovem um dia. É jovem ainda, né? É jovem. Mas nós tínhamos muito amor pelas coisas do Senhor. Mas hoje, por que nós estamos nessa condição? Porque há tantos problemas, porque há tanta dificuldade em nos apresentar para servir. Não é, irmãos? Não é difícil nos apresentar para servir? É muito difícil. E quem são os irmãos coordenadores de serviço sabe que é muito difícil encontrar irmãos para poder servir. E aí, para finalizar, tudo isso aqui que eu falei, e aqui eu vou ainda terminando, não dá para terminar, porque tem muita coisa aqui. Você vai estar de folga amanhã? Hã? Sim. Então vai estudar amanhã. Amém. Não falte amanhã. Amém. É verdade, tem tanta coisa aqui. O Alimento Diário falou para nós das 3 leis, né? Apresentou para nós 3 leis, porque se já não fosse fácil a nossa condição, ainda tem 3 leis que nós precisamos lidar com elas. Mas eu quero finalizar dizendo isso aqui: o alimento diário, a gente pode ficar aqui com saudosismo, olhando para essas coisas e ficar com o nosso coração cheio de saudosismo. Mas os irmãos lembram da semana passada no alimento diário, quando o irmão Dondo contou da experiência do Otman Lee aqui no Brasil? Que quando ele veio no Brasil, os irmãos cantavam, os irmãos na reunião cantando, o irmão Lee ficou tão contagiado, tão cheio do Espírito, que ele disse ter esquecido o próprio nome. Ele diz assim que ele ficou tão cheio do Espírito que ele esqueceu do seu próprio nome naquela reunião. Então a grande questão, irmãos, é por que essas coisas aconteceram. Então o Cristiano falou amanhã, então amanhã a gente vai ter a oportunidade de dizer então o porquê dessas coisas terem acontecido e o que nós temos que fazer para que nós possamos ser restaurados. Amém. Todos esses aspectos aqui, porque nós olhamos para eles e eu tenho certeza, porque essas foram perguntas que eu fiz para mim mesmo. Eu não quero que isso aqui não é andar em novidade de vida. Isso é andar em novidade de vida? Não. Isso aqui é ter uma vida descrita na Bíblia? Não é ter uma Bíblia. Com todos esses questionamentos aqui, isso aqui não é andar em novidade de vida. E aí,
Nós vamos então terminar agora, tá bom? Os irmãos me perdoem que eu não soube controlar aqui o meu tempo e concluir a mensagem. E amanhã então a gente termina dando diagnóstico de por que essas coisas aconteceram e o caminho para nós termos de fato uma vida em novidade de vida. Amém? Jesus é o Senhor.